Olá, seja bem-vindo, bem-vindo à comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, estudioso. Hoje falaremos sobre o princípio da projeção, o que é e como que nós podemos percebê-la em sua essência. Bom, para quem me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto muito de investigar as coisas, de encontrar por que foi concebido esse conhecimento, o que ele pode nos trazer. E nessa busca de descoberta, redescoberta, a gente vai encontrando respostas. Bem, uma das coisas que os mentores sempre explicam para mim, pelo menos, é que um conhecimento divino, né, que esclarece, quando ele é transmitido para um ser que não tem muita bagagem de consciência, ele entorta esse conhecimento para o seu próprio interesse e muitas vezes ele faz isso para poder se promover de alguma forma. Então aí que é complicado. E também tem a fofoca, né? Vem um ser que entende o que está acontecendo, transmite essa informação, as gerações vão vindo, as pessoas vão corrompendo o conceito. É igual, por exemplo, tradução de livro, né? Você vai ali ler um livro em sua língua natal, original, né, no idioma que foi escrito, e você vê que muita coisa se perde. Então a gente tem que fazer um trabalho de resgatar essas palavras primordiais, o que aquele autor quis trazer com aquela ideia, e para isso nós temos que vencer o nosso achismo, de olhar uma obra superficialmente, acreditar que já entendeu aquilo e tirar conclusões em cima de algo que a gente não entendeu essencialmente. Digo que foi uma experiência de vida para mim também. Eu era uma pessoa que eu lia algumas palavras-chave de um texto, aí eu já concatenava com coisas que eu acreditava, e muitas vezes eu não entendi o que a pessoa estava dizendo, eu entendi o que eu queria. Então isso acaba forjando uma mente muito preguiçosa. E voltar à ativa nesse sentido de investigar, analisar, aí é tempo. Então uma coisa que me ajudou muito nisso é gravar vídeo, né? De procurar o conteúdo para não transmitir qualquer coisa. Também refletir sobre palavras, refletir sobre o que a espiritualidade traz, para ver se não é diferente do que eu acho, né? Então, sempre é essa confusão aí que eu tô compartilhando com vocês para vocês ficarem atentos também. A verdade, ela nem sempre é aquilo que eu acredito que ela é. Então, como que eu diferencio uma coisa da outra? Eu tenho que entrar em contato com essa linha de pensamento, ver se as minhas emoções não estão se projetando lá dentro, de querer achar isso ou querer achar aquilo, de eu não ter nenhum interesse de usar esse conhecimento para me defender de alguém, porque isso é muito comum nessa questão de princípios do universo, por exemplo, a pessoa utiliza esses princípios para defender o próprio ponto de vista, e nós temos que considerar que esses conhecimentos não são polarizados, não em sua essência, eles existem para clarear as coisas, não para defender opiniões. Então, ter isso em mente é essencial para o entendimento. Bom, com relação à projeção, então, eu fiquei com muita dúvida durante muito tempo, até começar a entender um pouco mais sobre isso, né? Veja que a gente nunca esgota um conteúdo 100%, sempre dá para entender alguma coisa ali. E a versão mais atual que eu tenho à disposição é que, veja, quando está acontecendo alguma coisa, nós temos a impressão, às vezes, de que a vida está testando, né? A vida está me testando, eu estou querendo mudar, estou querendo ser alguém diferente, alguém mais paciente, parece que tudo está contra mim. Você começa a entender que são as emoções se impondo sobre as circunstâncias, te dando a impressão de que a vida está contra você. Mas se você retira as emoções naquele momento, você começa a ver que a vida simplesmente está acontecendo, ela está fazendo a parte dela. O que muda é a reatividade de cada ser em cada circunstância. E essa reatividade, ela é construída em cima daquilo que a pessoa tem de percepção. Então, se eu tenho experiências negativas, eu agrego, considerações, linhas de pensamento que me levam a um estado mais defensivo. Sempre fico inseguro ali, pressupondo de que as coisas vão me prejudicar, então eu estou sempre armado. Então toda experiência que a vida me apresenta, eu já tento identificar onde está a ameaça. Então aí a vida para mim soa como um campo de batalha.
Diferente de uma outra pessoa que entende que a vida se movimenta com ou sem ela ali, então ela tem um senso de humildade para entender que a vida não vai colocar tanta coisa contra ela, porque, né, poxa, um ser vai modificar o fluir de uma vida toda, de uma linha de tempo. Pô, logicamente isso não faz sentido nenhum, né? Mas as emoções não vêm desse jeito. As emoções tornam tudo muito grande. Aquele circo. Fala, Jesus, o que que é isso? Né? Tanto que você vê, quando você passa por uma situação e você se lembra do que você fez e você ri, fala, meu Deus, como que eu fui besta. Você superou, porque você tá vendo de longe aquilo lá, meio que teatro, né? Mas quando você tá dentro da situação, você vê aquilo com drama, como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte existencial, né? Então, veja, as emoções tornam tudo muito exagerado. Então, você está vivendo a sua vida, colecionando experiências e pensamentos defensivos, por exemplo. Então, veja que você está alimentando e retroalimentando uma visão meio deturpada da existência, uma visão mais negativa, por assim dizer. Quando você vê duas pessoas interagindo, alguma coisa acontecendo e aquilo te incomoda, veja, o que que aconteceu ali foi uma projeção negativa. Foi algo que você experimentou, que você não elaborou, e a tua mente, o teu ser interior, encontrou uma forma de mostrar para você o que está acontecendo aqui dentro. Dizendo, ó, isso daqui está acontecendo ao meu interior, porque eu reconheço o que eu estou vendo. Então veja que, muito além de reconhecer, é perceber o que que você está sentindo por aquilo. Se você vê uma pessoa discutindo, você sente raiva, fala, bom, então é uma situação preocupante a se considerar. É uma projeção que você ainda não integrou ao seu ser. Vamos dar alguns exemplos, coisas que mais irritam as pessoas. Se nós fôssemos pegar o top aí das listas, né? Mentira. Todo mundo fala, ah, eu odeio mentira, detesto gente mentirosa. Antes de entrar nisso, eu devo dizer, nós pegamos tudo muito ao pé da letra. Então, quando a gente ouve o princípio da projeção, a gente acha que por ver uma pessoa mentirosa traindo um cônjuge, quer dizer que, nossa, quer dizer que eu traio meu cônjuge também? Gente, a vida não é preguiçosa para fazer uma coisa repetida desse jeito. A vida se expressa de uma forma ampla e complexa. Então, cabe ao ser analisar a situação, perceber o que está acontecendo. Então, tratando disso, não é mentira. Ah, eu detesto gente mentirosa, não gosto de gente mentirosa. Mas ela pode mentir para si própria. Ela se engana quando quer acreditar numa coisa que ela sabe que não é realidade. Ela se engana quando ela diz que vai se comprometer a mudar um hábito e ela não muda esse hábito. Ela se engana quando ela diz que vai parar de fazer tal coisa e não para. Então, ela mesma não acredita mais nela. Então, ela identifica pessoas que fazem a mesma coisa, mas como é um traço que ela ainda não superou, ela se sente mal quando ela vê aquilo. Ou é igual o outro exemplo, né? A pessoa que fala, ah, eu não gosto de gente invejosa. Se ela vê a inveja se manifestando na sociedade, ela se revolta, ela tem inveja em algum lugar. Aonde? Pode ser no meio físico, ela tem inveja de alguém do trabalho, ela tem inveja de uma amiga que está no relacionamento, ela tem inveja da vizinha que comprou um carro novo, ela não. Isso pode se manifestar no plano mental, né? Ela tem inveja de pessoas mais inteligentes, então ela se enche de si acreditando que sabe muito, sabichona. Isso também pode ir para o campo emocional. Ela sente inveja das pessoas que estão afetivamente conectadas porque ela sente que não tem ninguém. Então veja que essas questões, esses defeitos, eles permeiam várias camadas, né? A gente já comentou isso aqui no canal. Quando o defeito está físico, você está vendo ele. Então se manifesta num vício, num tabagismo, num excesso de comer demais, reclamar demais. Então você está vendo acontecer. Mas quando é algo mais dentro, aí fica mais difícil de rastrear, fica mais difícil de perceber e principalmente de mudar. Porque se você vê uma pessoa viciada em sofrer, dificilmente ela vai reconhecer aquilo, até porque a sociedade trata a terapia como uma coisa de gente louca. Então nós estamos bem longe de um entendimento em cima dessa questão. Mas voltando ao foco do vídeo, é assim que você enxerga, né? Então, uma pessoa que já superou um traço que está dentro dela, por exemplo, ela vê a inveja acontecendo, mas ela não reage negativamente àquilo. Não quer dizer que ela é superior no sentido de ela é melhor que os outros. É no sentido de que ela entende o que está acontecendo, ela está vendo, ela sabe de onde está vindo. Só que ela não se sente mal com aquilo que ela está vendo. Pode vir uma compaixão, pode vir nada,
Tipo, ah, o problema é deles, eles que se dane. Mas ainda assim são indicativos de que não há envolvimento. Você não se envolve com aquela cena que você tá vendo. Então aí depende muito da reação. Se a pessoa trata com desdenho, tipo, dane-se, eu não tô nem aí porque tá acontecendo, não é problema meu, então aí é um descaso. Essa reação, ela pode vir quando a pessoa saturou da experiência, mas não quer dizer que ela superou. Então ela atrai tanta gente mentirosa que ela chega num ponto que ela não aguenta mais, então ela não dá nem o ar da graça de se envolver com aquilo. Então veja que é exaustão. É muito diferente da superação. Já quando há superação, a pessoa enxerga o que está acontecendo e ela sabe que aquilo vai ser difícil para a pessoa vencer, porque ela está trabalhando aquilo lá nela também. Então você vê que as emoções que são vinculadas às experiências, elas definem muito o grau de maturidade que aquele indivíduo tem. Tanto que sabemos que a lucidez, ela não projeta sombra, porque o indivíduo está atento ao que está acontecendo. Então isso é um estado de consciência. Não é que a pessoa vai ficar sempre ali olhando tudo o que está acontecendo, alerta, né? Gastando energia com essa atenção exagerada. Ela está consciente. E qual é a diferença de um e de outro? A pessoa quando está alerta, ela está olhando para tudo ao mesmo tempo. E nem sempre ela consegue gerenciar a própria energia, então ela se esgota, ela quer controlar tudo. Então o controle é uma consequência dessa insegurança. Então ela parte do pressuposto de que tudo é uma ameaça, de que ela precisa estar atenta. A pessoa lúcida, ela se molda de acordo com o que está acontecendo. Mas aí cabe um aspecto interessante. Ela não perde a identidade dela, ela não perde as preferências pessoais dela. Ela simplesmente entende, ó, quando acontecer e se acontecer, daí sim eu vou ver o que eu vou fazer. Então ela não se preocupa por antecedência, ela não sofre com uma coisa que nem sabe se vai acontecer de fato ou não. Então, isso daí são aspectos de uma mente que está começando a ter consciência dos seus próprios recursos. Então, isso o que traz é o estudo, é a dedicação, né? É uma coisa que não cai do céu. Da mesma forma que você não consegue moldar o seu corpo, deixar ele atlético, sem uma corrida, sem um exercício físico, você também não pode forjar um estado emocional pleno se você não está fazendo reflexões, trazendo conhecimento racional para entender o que está acontecendo. Então tudo isso é crucial. Veja que a projeção ela pode ser um dos ingressos, né, para que você fique preso num samsara, que é aquelas situações repetitivas. Veja que dentro disso vemos que não tem como sair de padrões. Nós sempre estaremos dentro de algum padrão interagindo com ele. O que nós podemos fazer é mudar a forma como interagimos e o resíduo que é gerado em cima dessa interação. Então, se uma pessoa interage bem com o padrão, ela tem um conhecimento, ela identifica o que ela está vendo, ela sente compaixão pelo processo em si, então ela reintegra essa parte que um dia se quebrou por um trauma que ela experimentou. Então, sempre que uma pessoa traz um recalque, uma coisa que ela detesta, uma coisa que ela não gosta, fala, então espera, ela está dividida. O que a dividiu? Foi um trauma. Também nós vamos investigar o que é que aconteceu. Quando eu entrei para, eu assumi, né, mais esse papel de espiritualidade, eu confesso que eu ficava muito inseguro, porque o papel da espiritualidade hoje, ele tá muito não tem uma palavra que explique, virou coisa de circo, né? Porque você fala de uma pessoa sensível, espiritualmente falando, de que canaliza, de que traz, já vira motivo de deboche. Então, a chance de você cair no limbo da descredibilidade é muito grande. Então, foi isso que me fez ir para o lado da psicanálise, né? Mas é mais um título que eu busquei. Mas você começa a entender que tudo parte do ponto de uma percepção que o indivíduo tem em algum momento da vida dele. E eu expressei essa preocupação para vocês agora, não por acaso, mas para que vocês percebam que vestir a espiritualidade com uma roupa de palhaço é proposital, né, pelo sistema, justamente para nos afastar do que isso representa. Então, claro, eu me considero muito compromissado com essas causas da espiritualidade, mas isso não me torna uma pessoa ignorante no sentido da matéria, né, da medicina tradicional, dos estudos tradicionais, desse sistema vigente que está aí funcionando. Então não se trata de derrubar, não se trata de rebelião, se trata de revolução. É um outro discernimento que recentemente foi adquirido. Na rebelião, você quer derrubar uma coisa sem pôr nada de melhor no lugar. Então você vai causar prejuízo.
Porque muita gente depende daquele sistema. Se você arranca ele, um monte de gente sofre. Então, o teu ato não foi tão honroso quanto você pensou. Tá, você quer libertar as pessoas, mas como assim? Isso daí não vai ser tanto liberdade, não, nesse sentido bom da coisa, né? Você vai privar as pessoas de um recurso que elas precisam. Então, para isso, você vai ter que direcionar a educação, trazer um sistema melhor, para que essas pessoas vejam, percebam, aceitem e daí elas passem a se descolar desse sistema nocivo e doentio. Então, isso é um processo. Veja que esse sistema novo não é criado por mim nem pela espiritualidade no contexto geral. É uma etapa da vida. As coisas evoluem. Então aí que vem a revolução. Você aceita a sobreposição de algo que vem para melhorar. E isso requer o quê? Né? Superar os apegos, superar as inseguranças, desarmar, né? Tirar esses pensamentos que sempre partem dessa questão de se defender dos outros. Então é um processo. Hoje eu entendo melhor isso, isso me faz ter mais, assim, paciência. É muito diferente de ser uma pessoa conformada, né? Olha o discernimento de novo. Mas aí cabe essa questão. Então eu finalizo esse vídeo da projeção explicando isso para vocês. Sempre reflitam sobre o que vocês sentem pelas experiências de vida. Se o sentimento ou a emoção for ruim, existe um trauma financiando essa reação adversa. Mas se você consegue olhar a situação e não interagir com ela, então é um sinal claro de que você está lúcido perante essa circunstância. Sinal de que esse trauma foi reintegrado e agora faz parte do seu ser. Fica aí o exercício para você também observar as pessoas e ajudá-las, não apenas apontar o que elas estão fazendo. Né? Então é para isso que estamos aqui, compartilhar para ajudar e não para se engrandecer. Bom, esse é o vídeo aí. Espero que tenha trazido um pouco mais de conhecimento para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui nos comentários, nas redes sociais. Gratidão e até a próxima.